O que era para ser uma viagem para visitar a irmã no exterior se transformou em um verdadeiro pesadelo para o produtor de vídeo Tiago Nascimento Bussi, de Curitiba. Entre os dias 19 e 22 de junho de 2021, ele viveu aqueles que considera os piores dias da sua vida até então, quando foi detido sem maiores explicações no aeroporto de Los Angeles, onde fazia escala rumo a Portland, no Oregon, cidade em que vive sua irmã. Tiago já tinha feito a mesma viagem antes e estava com o passaporte, visto e outras burocracias em dia, como teste negativo para Covid-19. Dessa vez, contudo, foi barrado por oficiais da imigração sem sequer saber o porquê. O cineasta teve o celular recolhido e ficou preso em uma sala desconfortável, com outras 40 pessoas, a maioria latinos. Passou fome, sede, foi tratado como lixo. Eventualmente, Tiago foi enviado para Miami, de onde retornaria ao Brasil. Pensou que a humilhação se encerraria quando ele chegasse à Flórida, mas por lá a situação foi ainda pior. O curitibano saiu algemado do avião e foi conduzido dessa forma por todo o aeroporto. Detido novamente, o que viu e sentiu foi um descaso sem fim com os direitos humanos, de si próprio e daqueles que se encontravam em situação similar. Na tarde do dia 22 de junho, Tiago finalmente desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao compartilhar sua história, ele espera contribuir para que a truculência com que muitas autoridades norte-americanas tratam os estrangeiros possa acabar. A verdade, porém, é que esse modus operandi destinado aos imigrantes faz parte da história estadunidense e vem sendo construído desde a época da colonização britânica. It is a proud privilege to be a citizen of the great republic, to hear its song sung, to realize that we are the descendants of 40 million people who left other countries, other familiar scenes, to come here to the United States to build a new life, to make a new opportunity for themselves and their children. America is a nation of immigrants. That's our strength. Unless you are one of the first Americans, unless you are a native American, somebody somewhere in your past showed up from someplace else. And across New York and in the harbor is the Statue of Liberty, reminding us of who we are and where we came from. We are a nation of immigrants, and I am proud of it. Popularmente, se diz que os Estados Unidos são uma nação de imigrantes. Esse é, inclusive, o título de um livro escrito por John F. Kennedy, que a gente acabou de ver aí no vídeo, e publicado na década de 60, ancorado principalmente no fato de que o país tem uma população formada predominantemente por pessoas não nativas, o que já é bem problemático, como a gente vai ver. Essa ideia de receptividade aos estrangeiros também é representada pela Estátua da Liberdade, em Nova York, um presente do povo francês aos norte-americanos e que se tornou símbolo de boas-vindas aos imigrantes que chegam à terra do Tio Sam, cujo poema escrito em seus pés diz: "Traga-me seus cansados, seus pobres, suas massas amontoadas que desejam respirar livremente." Nos últimos 200 anos, os Estados Unidos receberam cerca de 80 milhões de pessoas vindas de outras localidades. Em 2018, a população estrangeira do país atingiu um recorde de quase 45 milhões de habitantes. Apesar de, à primeira vista, os números chamarem a atenção e irem ao encontro da ideia de uma nação aberta ao mundo, se a gente analisar com mais cuidado, a gente vai ver que ela é uma falácia. No mínimo, os Estados Unidos não são para todos os imigrantes. O passado nos mostra que o país, que desde 1882 expulsou mais de 57 milhões de pessoas, é uma nação, na verdade, pautada pelo nacionalismo branco e com fortes traços de xenofobia. Os estrangeiros aos quais a Estátua da Liberdade oferecia sua luz no fim do século XIX não eram todos de quaisquer estrangeiros, eram europeus, especificamente os da porção ocidental do continente, os mesmos que colonizaram a América do Norte, como britânicos, franceses, holandeses e os oriundos de nações escandinavas.
A história dos Estados Unidos é manchada pela escravidão e pelo genocídio indígena. A liberdade defendida pelos pais fundadores, os líderes políticos que assinaram a Declaração de Independência ou participaram da Revolução Americana lutando contra o domínio britânico na segunda metade do século XVIII, era uma liberdade duvidosa. A historiadora Roxane Dunbar Ortiz, da Universidade do Estado da Califórnia, que dedicou uma vida de pesquisa sobre os direitos dos povos nativos americanos, afirma que a liberdade defendida por essas figuras históricas era a liberdade de possuir escravos e de tomar terras indígenas. Segundo ela, os pais fundadores tinham uma visão aristocrática que excluía quase todas as pessoas, exceto eles próprios e os que eram, como eles, de terem liberdade. Para ser um cidadão livre, era preciso ser dono de uma propriedade, branco, homem e de ascendência europeia. Além disso, durante os anos 1800, a crença cultural dominante nos Estados Unidos era a da doutrina do Destino Manifesto, que pregava que os descendentes dos colonizadores britânicos tinham que se expandir pela América do Norte, levando as virtudes do seu povo e das suas instituições por todo o território norte-americano, como se tivessem sido escolhidos por Deus para, entre aspas, civilizar o continente. No processo, é claro, acontecia muita limpeza étnica. O genocídio indígena, aliás, era bastante lucrativo, não só porque terras eram tomadas, mas pelo fato de que os colonos brancos eram literalmente pagos por autoridades para caçar e escalpelar nativos. They would use the heads also to terrorize people, put them along the paths and everything, to terrorize people and to surrender because they'd see their families' heads there, and they would hide the corpses so they couldn't even get their family member back. So it was partly terror, but it was also, it became a commercial market. And so no one checked very closely if it was supposed to be only when there were Indian uprisings or a war, but it became the practice after a few years. Just they could say, you know, these were warring Indians, but they could basically go in a village and just grab a bunch of children even, or elderly people, take their scalps, kill them, and sell them. It was, you know, quite a lucrative trade for people to, you know, especially poorer people to make an income. And some people actually lived off of that income alone. You know, they were scalp hunters. Em 1830, sob a presidência do escravagista Andrew Jackson, o Congresso norte-americano aprovou a Lei de Remoção de Indígenas, que previa a concessão de terras aos povos nativos na parte oeste do país em troca das terras ancestrais dos indígenas. Por mais que muitos tenham deixado seus vilarejos sem resistência, outros tantos se recusaram e foram expulsos sob ameaça de violência. A estimativa é de que entre 1830 e 1850, por volta de 100 mil indígenas americanos tenham participado dessa migração forçada. Ainda entre 1940 até meados da década de 60, vigorou nos Estados Unidos uma política, com leis tanto a nível estadual quanto federal, que buscava fazer com que os indígenas deixassem as reservas e fossem viver nas cidades, com o real objetivo de exterminar as comunidades tradicionais e tornar os indígenas, nas palavras das autoridades estadunidenses, membros produtivos da sociedade. Hoje, quase 80% dos nativos americanos vivem fora de reservas. Mas os povos nativos não foram o único grupo étnico alvo de políticas oficiais norte-americanas preconceituosas, para dizer o mínimo. As autoridades também fizeram esforços para desumanizar os negros, capturados e trazidos à força do continente africano para serem vendidos como escravos na América, além de imigrantes asiáticos, latinos e, mais recentemente, árabes e muçulmanos. A escravidão foi abolida em 1865 nos Estados Unidos e somente 5 anos depois é que os africanos e seus descendentes passaram a ser considerados aptos para o processo de naturalização norte-americana.
Ocorre que do fim do século XIX até os anos 1960, perduraram em diversas partes do país as chamadas Leis de Jim Crow, sistema legal de discriminação e segregação racial que proibia negros de frequentarem as mesmas escolas e bairros que os brancos e destinava aos afro-americanos banheiros e bebedouros separados, além de lugares específicos nos ônibus, cinemas e restaurantes, para citar algumas medidas. Ainda culturalmente, os negros eram retratados de forma estereotipada, como preguiçosos e estupradores, o que reforçava a discriminação. Mesmo que a legislação segregacionista tenha sido revogada pela Lei dos Direitos Civis, de 1964, e pela Lei dos Direitos do Voto, de 1965, os negros sofrem impactos desse preconceito histórico até hoje, na medida em que, embora representem mais ou menos 13% da população dos Estados Unidos, são mais de 30% da massa carcerária do país e costumam ser condenados a penas mais extensas do que réus brancos pelos mesmos delitos. O que também se criou nos Estados Unidos ao longo dos últimos 2 séculos foi uma verdadeira dicotomia entre os que seriam bons e maus imigrantes. A corrida pelo ouro na Califórnia, iniciada por volta de 1850, atraiu chineses para a América do Norte e, em pouco tempo, fez florescer um movimento sinofóbico nos Estados Unidos. Em 1882, o Congresso aprovou o Ato de Exclusão de Chineses, que barrou a imigração de trabalhadores vindos da China. Já em 1907, o governo dos Estados Unidos fez um acordo informal com o Império do Japão para que a nação oriental não permitisse mais a emigração à América do Norte. 15 anos depois, a Suprema Corte estadunidense reconheceu que imigrantes japoneses eram inelegíveis para a naturalização norte-americana, fomentando o preconceito contra nipônicos no país, que chegou ao seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial. A imigração mexicana, por sua vez, começou ao fim da década de 1890, quando novas indústrias, principalmente ligadas à mineração e à agricultura, se instalaram no sudoeste norte-americano, atraindo trabalhadores latinos. Alguns anos depois, o início da Revolução Mexicana fez o fluxo aumentar. Nesses tempos, não era raro que os imigrantes do México fossem vítimas de políticas eugenistas. Aqui, o cinema também fazia o seu papel, pintando latinos como se fossem sujos e bandidos. Em El Paso, no Texas, que faz fronteira com Ciudad Juárez, havia uma espécie de posto de desinfecção, onde os mexicanos precisavam ficar nus e entregar suas roupas para que as peças fossem entupidas de pesticidas. Enquanto isso, os imigrantes tinham todas as partes dos seus corpos examinadas, até mesmo as partes íntimas. Se os oficiais encontrassem piolhos, o imigrante tinha que raspar os pelos e a cabeça e tomar um banho de vinagre e querosene. So many people didn't speak about it. They didn't talk about this humiliating process, like they kind of internalized it. It's that psychology of shame. Em 1924, passou a vigorar nos Estados Unidos o Johnson-Reed Act, também chamado de Lei de Imigração de 1924, que estipulou um sistema de cotas para os estrangeiros que chegavam ao país com o objetivo de firmar residência. A legislação previa que seriam concedidos vistos de imigração para somente 2% do número total de pessoas de cada nacionalidade contemplada nos censos americanos a partir de 1890. A medida privilegiou os europeus de origem anglo-saxã, prejudicou os cidadãos das partes sul e oriental da Europa e basicamente erradicou a imigração asiática. Foi também em 1924 que foi oficializada a United States Border Patrol, a patrulha de fronteira, voltada principalmente à fiscalização de imigrantes mexicanos. Professora da Escola de Direito da Universidade de Nova York, a pesquisadora Alina Das afirma que, em sua origem, a patrulha policiava as fronteiras para preservar a lei de imigração, que buscava manter a supremacia branca no país, permitindo que os mexicanos entrassem nos Estados Unidos apenas sob certas circunstâncias e fossem deportados quando não se mostrassem mais úteis. Sobre o órgão, a estudiosa afirmou:
É uma agência profundamente politizada, que tem usado campanhas de relações públicas para retratar ativamente os imigrantes como violentos e perigosos, a fim de garantir mais financiamento e se tornar mais militarizada. Participou de vários assassinatos em ambos os lados da fronteira, matando até crianças na parte sul. Comunidades em cidades fronteiriças têm reclamado da violência que vem sofrendo nas mãos da patrulha de fronteira há anos e da falta de responsabilização. A história da violência está bem documentada, mas não é muito divulgada em razão de sua capacidade de operar nas sombras. As cotas de imigração caíram nos Estados Unidos com o Hart-Celler Immigration Act de 1965, promulgado pelo presidente Lyndon B. Johnson. A nova legislação, considerada uma extensão da Lei dos Direitos Civis, estipulou um novo sistema baseado de forma prioritária em laços familiares e de emprego, e acabou mudando o perfil da imigração no país. Mas isso não significa que medidas xenófobas tenham deixado de existir nos Estados Unidos, muito porque a xenofobia, segundo a historiadora Erika Lee, da Universidade do Minnesota, sempre foi parte central da vida americana, como um costume que influencia as relações internacionais e dita a política doméstica do país. Foi nos anos 90 que a cerca que separa os Estados Unidos do México começou a ganhar corpo, e de lá para cá, a cada ano que passava, a fronteira entre os países ia ficando mais e mais equipada com torres de vigilância, postos de controle e um sistema de alarme ensurdecedor. E nas últimas décadas, especialmente depois dos ataques de 11 de setembro, os imigrantes vindos de países árabes e muçulmanos viraram alvos da xenofobia norte-americana. Em janeiro de 2017, o então presidente Donald Trump chegou a emitir uma ordem, a Ordem Executiva 13769, para restringir de forma nunca antes vista tanto viagens aos Estados Unidos quanto a imigração de pessoas vindas de 7 países do Oriente Médio e do Norte da África. Mas o epítome do horror relacionado à imigração contemporânea na América do Norte talvez seja a Agência de Imigração e Fiscalização Alfandegária, cuja sigla em inglês é ICE, ligada ao Departamento de Segurança Nacional do país. O órgão foi criado em 2003 e é conhecido pelo tratamento muitas vezes truculento destinado a imigrantes irregulares, que ficam em espaços que se parecem com prisões, muitas vezes piores, na verdade, sem apoio, sem alimentação adequada, sem cuidado com a saúde. Muitas crianças são mantidas em jaulas, como se fossem animais, separadas das suas famílias. Hoje, há mais de 200 centros de detenção de imigrantes no país, entre privados e geridos pelo governo, e diversas mortes já foram registradas nesses lugares. Esse foi o caso da filha da imigrante guatemalteca Yasmin Juárez. A menina, que não tinha completado nem 2 anos de vida, morreu em 2018, quando estava sob a custódia do ICE. Eso para mí ha sido muy duro. No tienen la mayor idea de cómo a mí me ha costado salir adelante sin tener que llevar a mi niña conmigo. Me quitaron un pedazo de mi corazón, me arrancaron el alma. Y ahora estoy sufriendo y me está costando levantarme y salir adelante. Yo quería un mejor futuro para ella, trabajar por ella, salir adelante, verla crecer como lo estaba haciendo. No puedo hacer ahora, no lo puedo hacer porque ella ya no está. Alguns políticos do Partido Democrata, como a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, defendem a extinção do ICE, mas o atual governo dos Estados Unidos não deu indícios de que poderá fazê-lo, apesar de ter determinado o uso de uma linguagem não violenta, por assim dizer, por parte do órgão. Um melhor tratamento aos imigrantes não regularizados nos Estados Unidos, a propósito, foi uma das principais bandeiras da campanha presidencial de Joe Biden,
que em seus primeiros dias de governo revogou medidas contrárias a refugiados e suspendeu a construção do muro na fronteira com o México. Apesar de ser um começo, casos como o da filha de Yasmin Juárez, o relatado por Thiago Bussi, que a gente mostrou no início do vídeo, além de outras milhares de histórias de turistas e imigrantes que chegam aos Estados Unidos, mostram que a quebra de todos os muros e barreiras ainda vai demorar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Felipe, que agradece a gente pelo jornalismo honesto e humano. Eu é que agradeço esse elogio, Felipe. Beijo mesmo e muito obrigado. Valeu!